a Bel Dropa, que tem 29 anos, é pacifista, mãe, bailarina, professora de dança e arte educadora. Ela vai falar com a gente sobre convivência pacífica. Bel, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada, olá, bem-vindo, todo mundo que está aqui, todos e todas. Dizer que é uma alegria fazer parte desse segundo ciclo de palestras. Agradeço quem está aqui online, quem vai assistir com a gente. Eu acho que é uma semente que temos a oportunidade de plantar, né, com essas palavras, com essas palestras, né, enquanto palestrantes, enquanto ouvintes que todos esses sonhos que a gente está colocando aqui nessa nossa palestra, assim como eu percebo na minha vida, que me norteia para as coisas que desejo, que vão para o mundo e que também fica de grande aprendizado para perto da gente, né, para o nosso entorno. E é isso que eu vou falar um pouco, né, que eu observei a partir dessa pergunta do que eu quero para o futuro, né, enquanto pacifista, esse grande elástico que, que ora expande para uma consciência global e ora também atrai para essa convivência tanto do nosso cotidiano, da nossa família e ainda mais do nosso interior, né? Bom, a me apresentar, falar um pouquinho, a Marcela disse, né? Eu sou Bel, sou bailarina, sou professora de dança, arte educadora, sou mãe da Yara, que hoje está fazendo 3 anos, e até me inspirou muito hoje nesse dia, né? Preparar uma série de celebrações e como isso tem a ver também sincronicamente com essa palestra que eu vou fazer hoje, eu vou falar um pouquinho mais adiante. E agradeço também a oportunidade, agradeço à ONG a oportunidade de palestrar e ser ouvinte desses colegas e participar de todo o processo de exercício que temos de preparação para estarmos aqui hoje. Então, falar sobre paz, escolher um tema para se falar sobre paz, que é tão amplo, né, que é, é possível todos os assuntos, né, todas as perspectivas fazerem parte dessa reflexão sobre a paz. E isso chega nesse momento da gente estar falando, né, estarmos nessa ação, mas vem de uma pesquisa, vem de uma troca, de muita escuta e principalmente de muita troca, né? Então eu percebi ao longo desse período, né, de pesquisa dentro dos estudos dos oradores da paz que temos feito aqui na ONG Paz Sem Fronteiras, como é importante essa troca. E, inclusive, uma dessas pesquisas, cheguei a ler, eu vou até ler para vocês aqui uma frase que falando que a convivência pacífica, ela é basicamente saber compartilhar. Quem fala isso é um psiquiatra, o Henrique Rojas, e vivi isso na minha experiência pessoal, estou vivendo e compartilho com todos e todas aqui essa reflexão sobre a importância dessa troca. Bom, eu sou aquariana, então quando me perguntam o que eu desejo para o futuro, a gente tem que trazer o nosso pensamento, né? Imaginar como a gente se vê lá na frente, como a gente imagina o nosso entorno, o mundo mais distante. Eu acho que cada pessoa tem uma característica e leva essa pergunta de um jeito, né, para si. E eu sempre penso no futuro. É uma coisa que faz parte da minha natureza. Eu acho que enquanto aquariana que sou, às vezes até enquanto uma crítica assim, nossa, isso poderia ser mais rápido, isso poderia ser mais tecnológico. E também enquanto coletividade, que é uma coisa que eu aprecio muito e tenho a oportunidade de fazer parte de coletivos, né? A ONG Pais Sem Fronteiras é um deles, que eu aprendo muito nessa convivência pacífica, e isso é uma coisa que eu desejo ver para o futuro, porque a coletividade, né, quando a gente está nessa coletividade, imagino que
a gente entende como parte de um todo e que todas as partes importam, fazem importância dentro de um. Eu gosto de imaginar como se fosse um grande quebra-cabeça e cada partinha é essencial para que esse todo se forme, né, de uma maneira muito orgânica e muito múltipla. E, e quando a gente imagina essa coletividade, né, essas partinhas formando um todo, a gente vê muitas partes diferentes, né, próximas ou um pouco mais próxima, um pouco mais distante, mas entendendo que fazemos parte desse todo. Então, desse jeito, não tem guerra. Então, o que eu desejo para o futuro, de fato, é um mundo sem guerra. Hoje em dia, a gente tem acompanhado, infelizmente, né, mais de uma guerra acontecendo, inclusive nesse instante, e por isso eu afirmo que eu acho uma potência nós estarmos nesse momento, né, nesse movimento de falarmos sobre paz e pensarmos e refletirmos, interiorizarmos e, enfim, levarmos na nossa ação do nosso cotidiano e das nossas escolhas a partir de toda essa miscelânea, né, de assuntos que a gente vem trazendo ao longo dessas palestras, para a gente construir esse futuro em que a gente possa desfrutar da vida, das belezas da vida, da diferença que existe nas pessoas e também que a natureza tanto mostra para gente. Então, nesse pensamento que eu fui de coletividade, de um mundo sem guerra, eu comecei a fazer algumas pesquisas e eu cheguei numa data que a ONU estipulou no dia 16 de maio, todo dia 16 de maio, como o Dia da Convivência Pacífica. No dia 21 de setembro é comemorado o Dia Internacional da Paz e no dia 16 de maio foi estabelecido como o Dia da Convivência Pacífica, que é um dia que as Nações Unidas marcou como um objetivo de promover a paz, a tolerância, a inclusão, o entendimento e a solidariedade ao redor do mundo. Então, isso é o que nós desejamos, né? Cada um falando aqui escolher um tema, né, para sua palestra ao longo desse ciclo, do anterior e de todos que virão, mas para que a gente construa esse mundo de paz. E esse, de fato, é um pensamento global, né? Eu não sei se vocês, quando eu falo isso, vem à mente essa paz, essa ligação entre todos os países e culturas, mas foi por aí que eu comecei as minhas reflexões. E foi muito interessante, porque quando eu comecei a investigar e me debruçar sobre esse tema para essa palestra, como observadora, da vida, né, do movimento da vida, eu percebi que a vida me trouxe uma lembrança e que eu peguei essa lembrança como enredo também para essa palestra, que foi o momento em que eu entrei em contato com a cultura de paz, que até então eu não sabia que existia. Eu sou uma pessoa que busco, né? Nós que estamos aqui com essa disponibilidade de escutar e de falar e de trocar, a gente tem essa característica dentro da gente, né? De buscar algo novo. E nessa busca de me autoconhecer, eu acabei chegando nessa cultura de paz que eu não sabia que existia. E uma das primeiras reflexões que me vieram quando isso aconteceu, eu tinha mais ou menos 19 anos e já não estava mais em casa, já tinha me mudado do interior para São Paulo em busca dos meus sonhos e de cada vez mais longe, longe, longe. A pergunta que veio para mim naquele momento foi: como que estão seus pais? Sua mãe e seu pai? E, e naquele momento, quando eu percebi essa reflexão dentro de mim, eu achei uma coisa até pequena, assim. Falei, nossa, jura? Vim aqui buscar saber mais sobre mim, essa pergunta que me vem. E olha, isso mudou muito a minha vida e continua mudando,
porque me trouxe a olhar como que eu estava lidando, convivendo com meus pais. Essa pergunta não era como eles estavam vivendo, quais eram as questões que eles tinham, mas como eu me relacionava com eles, qual era a minha convivência que eu tinha com a minha mãe e com o meu pai. Que naquele momento eram as pessoas de fato mais próximas que eu tinha, né? Além dos meus amigos também, né? Hoje eu sou casada, tenho filha, e olhei para isso. Muitas transformações vieram e continuam tendo ao redor dessa pergunta que aconteceu há 10 anos atrás. E o que isso tem a ver com a convivência pacífica? Porque para a gente pensar no mundo, para a gente agir no mundo, a gente precisa cuidar da gente, né? E quando a gente pensa numa convivência pacífica global, a gente tem que saber conviver com nós mesmos, né? E saber conviver com as pessoas que estão no nosso cotidiano, ou as pessoas que a gente encontra, né, que estão próximas da gente. E isso vai construindo dentro da gente uma série de valores e uma série de valores que nos geram escolhas, escolhas de atitudes, de pensamentos, que são importantes para a gente poder atuar no mundo. Então, isso foi uma pergunta que me voltou assim como um profundo autoconhecimento e que naquele momento ficou focado, né, pai e mãe, mas fui levando isso para outras camadas da minha vida. Hoje eu sou mãe, né, tenho uma filha de 3 anos e quem é pai e mãe ou quem trabalha com criança sabe a responsabilidade, né, quando a gente está perto de uma criança, porque o tempo todo a gente está ensinando, mesmo que a gente não queira ensinar, mesmo que a gente ache que a gente não está sendo visto, que a gente não está sendo observado, mas tudo a gente transmite para a criança. A gente transmite a maneira como a gente fala, né? Ainda mais com os nossos filhos, a gente transmite a maneira como a gente pensa, como a gente sente. Tem coisas que a gente não quer também que transmita, mas é a força da natureza agindo. Mas isso também me fez pensar nessa convivência pacífica de como eu quero ver o mundo e como é o mundo que eu quero ver para minha filha, né? E para as outras crianças, para as outras pessoas que vão ir adiante. Então, também me assistir, me observar, né, nesse estado de presença e de autoconhecimento que se aprofundou ainda mais nessa nova etapa da minha vida, que veio com a maternidade e também veio junto com um casamento, né, que é um convívio com uma pessoa também de um outro núcleo familiar, também é uma série de observações que a gente faz ao redor da gente de como a gente convive com o outro, como a gente respeita a diferença do outro, o tempo do outro, o dia do outro, como a pessoa está naquele dia, como a gente está nesse dia de hoje e como a gente muda também ao longo desse dia e como a gente pode manter uma melhor convivência possível, né, nesse núcleo, principalmente, que é esse núcleo do nosso convívio, né, para que a gente de fato desfrute do que é uma convivência pacífica. Porque quando a gente, na minha experiência, né, uma convivência pacífica, não é só uma convivência que não tem guerra. Para mim é uma convivência que tem criatividade, que tem vida e que tem movimento. Então, além de assistir nessa presença dentro da minha família, dentro da minha casa, meu marido, minha filha, sobrinhos, mãe, irmã, cunhado, eu também convivo diariamente com muitas crianças e com muitas outras pessoas que também já são adultas e jovens, porque eu sou professora de dança. E como a partir dessa minha receptividade para atenção na minha presença, dessa convivência pacífica que eu desejo ter com as pessoas e comigo, muda completamente o meu dia a dia, as situações do cotidiano e também os desafios que aparecem.
Porque quando a gente está nessa disponibilidade para essa convivência pacífica, de escutar, de olhar para o outro, ver o outro, mas também conseguir se escutar e se perceber, a partir, né, de todo esse movimento da gente se autoconhecer e se investigar e se colocar disponível para estarmos em paz, muda, quando chega um desafio para a gente é, solucionar, e às vezes uma coisa muito pequena ou algo que seja maior, mas se a gente está nessa disponibilidade e nesta presença, o circuito muda. E eu tenho assistido cada vez mais isso na minha vida, tenho observado cada vez mais como essa criatividade ela vem. É surpreendente a gente poder se colocar nesse lugar, né, de estarmos em uma convivência pacífica com o outro, com o nosso entorno, e a gente vê as transformações que vão tendo. É, e com as crianças, mas uma experiência muito, assim, pontual, né, que são com as crianças, às vezes muito mais divertido. Às vezes vem uma questão, né? Aquela bagunça, ao invés de eu talvez ir para um automático de ficar brava, de levantar meu tom de voz, mudar, né? Mudar e a criatividade vem a partir dessa disponibilidade, desse estudo. E lógico, não são todos os dias. E tudo bem também, a gente é, ter esse acolhimento conosco também. E essa convivência pacífica que eu desejo que tenhamos no nosso ciclo, no nosso entorno, para que esse elástico talvez possivelmente lance a gente para outros lugares do mundo, para novas situações, para que a gente esteja talvez em situações globais, ou então que essas pessoas que a gente tem esse convívio do nosso cotidiano estejam numa situação que tenha um impacto um pouco maior, né, um impacto global, faça sentido, né, a partir desse nosso exercício do cotidiano. E além desse convívio pacífico, dessa convivência pacífica entre nós que estamos aqui, Sim, o é a que fala. convivência pacífica também entre todos os seres, entre a natureza, né, entre as águas, a terra, o ar, para que a gente possa ver essa terra e suas belezas por muito e muito e muito tempo, para que as águas continuem, e que elas sejam limpas, né, corram limpas, que o ar seja purificado, que a natureza continue dando abundantemente como ela dá e que a gente saiba também dar de volta, para que a gente veja essa natureza que durante tanto tempo a gente passou por a história da humanidade, que foi muitas vezes contada a partir de eventos, de guerras ou de eventos de extração da natureza de uma maneira, destrutiva, que esse ciclo se transforme, que ele se transforme, que a gente passe a contar a história a partir dessa presença, dessa convivência pacífica, para que a vida continue, para que a vida continue, para que a vida continue, para as nossas e para as outras tantas diferentes que a gente nem imagina que tem, né? E que esses coletivos, né, que eu falei no início da palestra, que eles existem muitos coletivos, né? Existe o coletivo da ONG Paz Sem Fronteiras e outros tantos que eles são essenciais na força-tarefa de, principalmente de construções. Eu acho que quem está com a câmera aberta, levanta a mão quem já fez o negócio sozinho e o negócio no coletivo. Fica mais fácil no coletivo? Muito mais simples e muito mais divertido, né? Muito mais leve essa força do coletivo. E lógico que a gente se assemelha com o coletivo e a gente fica, mas existem tantos outros diferentes e, e em outros lugares do mundo, né? E que a gente saiba que a diferença existe e que não somos melhores e nem piores, né? Que os coletivos diferentes, as pessoas são diferentes e que a gente respeita, para que a gente não queira, aliás, para que a gente não faça mais guerra mesmo. Eu separei algumas imagens para a gente assistir, porque
com a imagem que a gente vai vendo, cada pessoa tem uma leitura. A gente poderia estar assistindo uma dança, a gente poderia estar assistindo a uma exposição numa galeria de artes. Então, eu separei algumas imagens que eu gosto e que, de alguma maneira, traz para mim essa ideia da junção, né, da coletividade, das pessoas de diferentes lugares, culturas, religiões, fazendo parte, nesse caso que eu faço essa leitura dessa imagem, dessa mesma espiral saindo desse lugar onde todos estamos, que é o planeta Terra. Pessoas diferentes, culturas diferentes, coabitando o mesmo espaço. Espaço literalmente, né? Está para além da Terra nessa nossa imagem. Pode passar adiante a próxima imagem, que essa imagem não tem um desenho, mas é uma imagem da Amazônia. Então a gente imagina aqui a quantidade, a gente imagina porque a gente sabe a diversidade que tem de seres no ar, né, pássaros, bichos na terra, na água, mas recentemente a gente fica sabendo de uma nova espécie, né, que foi descoberta. E é sempre surpreendente isso, a gente está aberto para o novo, né? Os novos animais também, né? Novos para a gente. Vamos passar adiante. Essa é uma imagem um pouco mais próxima da Amazônia. É muita beleza. Essa aqui é uma integração, né, de arte, uma manifestação artística de uma grande amiga dançarina, a Gisele, dançando também na Amazônia. Uma integração pacífica de muita beleza para a natureza e também inspirada na natureza, essa dança dela. Aqui tem uma imagem que eu também gosto bastante, que é a arte, né? Que é a expressão, né? No caso, uma pintura, indo colorindo a guerra, né? A miséria, o sofrimento, uma nova perspectiva. Eu trouxe uma imagem aqui à nossa direita de uma pessoa na neve, que é algo tão distante para a gente nem imagina como pode ser o cotidiano dessa pessoa, quais são as questões que ela possa ter, né? Quais são as alegrias que ela tem. E nessa outra imagem, eu vejo um olhar para o futuro. É um pouco inspirado no que estamos fazendo aqui nesse momento, olhando para o futuro com esperança. Nós pacifistas sonhamos, não nos desesperamos. Aqui são as águas, as abundantes águas do Foz do Iguaçu, aqui no Brasil. Um arco-íris lindo. E aqui a quase falta de água total, que é um deserto, né? O deserto do Saara. Animais que a gente não vê por aqui, a não ser no zoológico, né? Seres de outros lugares, se não fosse talvez pelo celular ou pelas mídias, né? A gente nem saberia que existia. Aqui, opostos, convivendo no mesmo instante. Essa montanha, não sei se dá para perceber, ela é uma montanha de gelo. E é um vulcão, né? Desculpa, é um vulcão que está aqui derramando suas lavas sobre o gelo. E esse é o boto cor-de-rosa que temos aqui no Brasil, que a gente possa vê-lo vivendo pacificamente nas águas com os outros seres, que a gente aprenda a viver com ele e com tantos outros seres, sabendo que estamos todos no mesmo lugar, cuidando desse mesmo lugar, cuidando da gente e dessa natureza belíssima que estamos de passagem. Terminou o slide, obrigada. Então, com essas imagens, né, que são fotografias ou pinturas digitais, ou quadros, né, telas também, que cada um tira a sua própria impressão, mesmo que rapidamente, né, olhando para essas imagens, tire a sua própria impressão disso a partir dos seus sentimentos, que eu acredito também que a arte, sempre traz a boa nova, né, para gente, ela sempre nos ensina, muito conectada com a natureza, e eu desejo que no nosso futuro, né, nosso futuro mais próximo e no mais distante, a gente tem essa convivência pacífica para viver nesse mundo tão belo, né, com tanta diversidade, aproveitando essas belezas da diferença.
da diferença da nossa própria natureza, da nossa expressão e também da natureza enquanto bio, né? Enquanto água, enquanto lugares tão diferentes que temos aqui. Então, agradeço a presença de todas e de todos e que a gente desfrute desse, dessas convivências pacíficas. Muito obrigada, Bel, pelas suas palavras, pela sua contribuição. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Bel, fazer algum comentário, trazer uma contribuição? Eu quero agradecer a Bel pela palestra maravilhosa. Só de você falar, Bel, a gente já sente paz aqui, com seu jeito calminho, é muito inspirador ver você com a sua filhota, ver o seu exemplo realmente. E sendo aniversário dela hoje, muito especial, você estar aqui compartilhando essas palavras de paz com a gente fica muito honrado mesmo. E eu quero dizer que eu achei lindíssimas as imagens que você trouxe, essas reflexões da gente pensar no outro. A cultura da paz tem muito a ver com isso, né? Da gente pensar no outro, da gente abrir o nosso coração e procurar enxergar a realidade do outro como ela é. Então, duas imagens que me chamaram muita atenção foi daquela espiral da humanidade, muito linda aquela imagem, e daquela família, daquela mãe com aquele bebezinho na neve também. Muito poético, muito delicado, assim. Obrigada por trazer e compartilhar isso com a gente. Eu que agradeço, Babi. Muito obrigada também pela nossa convivência pacífica e tão feliz que é. Agradeço suas palavras e assistam também a palestra da Babi, que vai ser amanhã, que está simplesmente linda, maravilhosa. Mais Obrigada. alguém quer fazer alguma pergunta ou trazer uma reflexão? Então, eu agradeço, Bel. Fiquei muito tocada também por essas imagens muito lindas. E essa convivência, né, de olhar isso que você trouxe, né, de a gente olhar para o nosso entorno, olhar para como a gente se relaciona com pai e mãe, né? Isso é de onde parte tudo, né? De onde a gente sai para o mundo para viver ou de forma pacífica ou de forma violenta, né? Então, quando a gente harmoniza isso dentro da gente, a gente tem grandes chances de conseguir se pacificar. Então, muito obrigada por trazer essa contribuição, essa reflexão.